número 17. Diz assim a palavra de Deus. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração, irmãos. Santo e bendito Deus, nós te exaltamos, porque podemos narrar as tuas maravilhas nessa manhã, por meio da pregação da tua palavra, ó Deus. Fala ao nosso coração, muda a nossa sorte, exalta o teu nome e enche a alma do teu povo do verdadeiro contentamento de poder contemplar a tua face no fim. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Todo esse salmo, irmãos, esses 15 versos, Salmo 17, mais uma vez, é bom lembrar que esse salmo está inserido no livro 1 do Saltério. E nesse livro 1, que vai até o Salmo 41, nós temos a luta do rei em estabelecer o reino de Deus nesse mundo. E os conflitos são de todas as sortes. Lembre-se que no Salmo 16, nós vimos que a morte era o inimigo que precisava ser vencido. Então, no 16, você tem ali a declaração da ressurreição dos mortos. Agora, a mesma perspectiva no Salmo 17 é a esperança desse que vive num mundo onde a falsidade, onde a calúnia e onde a malícia dos inimigos se levantam de modo feroz e tentam destruir aqueles que invocam o nome do Senhor. É importante lembrar, olhando para o Salmo 16, como ele conclui, lembrando as palavras do verso
do verso 11 do Salmo 16, que diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E perceba que o Salmo 17, da mesma maneira, ele vai concluir, só que agora com a esperança daquele que sofre nesse mundo caído. O verso 15 diz: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, na tua presença. Quando acordar, quando eu me levantar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Eu estarei satisfeito com isso. É importante, irmãos, nós pensarmos, porque aqui nesse texto em particular, você vai ter mais ou menos 3 partes bem divididas no Salmo 17. É claro que, dependendo do comentarista, são 4, são 5 partes. Eu vou me deter aqui em 3 basicamente, e o ponto e o ápice do próprio livro, do próprio Salmo especificamente. Então perceba que dos versos 1 a 5, irmãos, uma palavra é comum, que é a expressão justiça, causa justa. Quando ele diz assim: ora, baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Você tem no verso 1, ouve, Senhor, a causa justa. Essa é a expressão que ele utiliza para o foco nessa sessão. Então, é como Deus vai demonstrar aqui a sua justiça. Nos versos 6 até o verso 12, você tem outra expressão que é forte, que é clara, que é comum, que é o termo misericórdia, bondade, onde Deus revela a sua misericórdia para o seu povo. Veja, no verso 6 em diante, ele diz: ora, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras, mostra as maravilhas da tua bondade. Mostra as maravilhas da tua bondade. É interessante que o salmista não se detém apenas em querer ver a bondade, mas ele sabe que não é uma mera bondade, são as maravilhas da sua bondade. Esse é o termo comum aqui nessa sessão. E a última sessão, que é do verso 13 até o 15, que é o poder de Deus demonstrado na destruição dos seus inimigos. Ele diz: ora, levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com tua mão, Senhor, dos homens mundanos. E aqui o ápice dessa última sessão é que ele descreve o livramento e ele ora para que Deus o livre, Deus possa livrá-lo, mas ao mesmo tempo ele contempla o dia em que ele vai ver a face do Senhor. E é nisso que repousa toda a esperança dele. O verso 15: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. O texto pode ser lido de trás para frente com muita tranquilidade. Quando a nossa alma, irmãos, está satisfeita em ser semelhante a Deus, nós podemos suportar toda a injustiça, toda a falta de bondade nesse mundo e toda a tentativa de destruição nessa terra, todas as ações contrárias ao povo de Deus, quando a nossa satisfação está na face de Deus. Interessante que, olhando para o início, então, dos primeiros 5 versos, você vai perceber o salmista dizendo: ouve, Senhor, a causa justa. João Calvino traduz esse texto assim: ouve minha integridade, ó Yahvé, ó Senhor. Ouve, Senhor, a minha causa justa. Aqui, o que eu tenho diante de ti é que eu sou um homem justo. Entende, irmãos, que aqui
Davi em nenhum momento está descrevendo que ele é um homem que não comete pecado, mas na acusação que está sendo feita contra ele, lembre-se disso, ele não tem culpa, ele é inocente quanto àquilo que está sendo levantado contra ele. E o salmista começa estabelecendo a excelência de sua causa. A minha causa, Senhor, é justa, isso é um bom direito. Ele sabe disso, sabe por quê, irmãos? Porque Deus havia prometido com tanta clareza que não suportaria que o inocente fosse oprimido, senão que no fim iria socorrê-lo. A minha causa é justa, Senhor, porque o justo está sendo oprimido. Alguns podem ter certeza disso, porque o Senhor socorre aqueles que confiam no seu nome. Acontece que Davi não está satisfeito apenas, irmãos, com o que nós podemos dizer, com a consciência dele tranquila. Isso é comum, não é? Muitas vezes nós ficamos felizes porque a nossa consciência está bem, mas nós não temos a coragem e a certeza de que talvez se levássemos a nossa causa diante do juiz que é justo e que analisa as minhas causas e a minha questão com verdade, será que eu teria tranquilidade como Davi tinha nesse caso? Davi acrescenta aqui, irmãos, não apenas a certeza de que a causa dele era justa, mas ele protesta isso com uma oração fervorosa. A causa justa não produz rebelião, mas submissão total a Deus. Porque lembre-se disso, irmãos, até mesmo as pessoas que não têm uma religião fiel a Deus, essas pessoas são também capazes de atestar, com razão, ter uma boa causa. Mas eles não reconhecem que o mundo é governado por Deus e pela providência divina. Eles apenas se contentam em desfrutar da aprovação da sua própria consciência e tudo bem, segundo o seu modo de expressar-se, não é? Eles vão tendo freio, eles vão suportar injúrias, mais por obstinação do que pela paz de alma. Porque eles não buscam consolação alguma na fé e na oração, diferente dos justos. Nós não dependemos apenas da excelência da nossa causa, mas nós confiamos a Deus, a defesa e o sustento da nossa causa. Porque se eu não confio a Deus, o que é que vai acontecer? Eu vou executar a justiça com minha própria mão. Eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito. E sempre na adversidade, como Davi faz aqui, ele recorre a Deus para que possa socorrê-lo. Essa é uma oração para que Deus, irmãos, que bem conhecia Davi como aquele que agia corretamente e cumpria os deveres que foram dados a ele. E exatamente isso. E ele vai olhar para Davi e vai dizer que as acusações que tem contra você, elas são injustas. E Deus olha para ele graciosamente. Como é triste ver as injustiças sofridas por pessoas e por irmãos na igreja, que são transformadas na realidade em ressentimentos, não em oração, não em súplica, não em pedido de socorro a Deus, mas apenas em ressentimento. Do que me adianta, irmãos, ter uma boa consciência se eu negligencio o exercício da oração? Porque se não oro a Deus, eu vou defraudar a honra que pertence somente a Deus.
Isso é muito interessante porque essa é a maneira como Satanás age no meio da igreja tantas vezes, irmãos. A segurança que muitas vezes nós temos, a certeza que muitas vezes nós temos, ela se inclina, ela produz negligência, não oração, não fervor, não devoção. Não há segurança humana que não deva ser colocada diante de Deus para que possa ser avaliado pelo próprio Deus. E a face dele é onde ele se encontra. A minha oração, Senhor, dá ouvidos que procede de lábios não fraudulentos. Não há engano nos meus lábios. Veja que coisa, baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. A satisfação de Davi, irmãos, não estava na sua tranquilidade de consciência, mas em receber a aprovação do próprio Deus. Eu sou oprimido por muitos e tenho muitos males, mas eu me coloco, Senhor, diante da tua presença para a minha defesa. E a imagem é muito clara, parece a imagem aqui usada lá em Gênesis, no capítulo 11, quando eles estão construindo a Torre de Babel, diz a Escritura, o Senhor diz assim, desçamos, vamos ver se de fato aquilo que chega a mim é verdade. Ele está descrevendo aqui que Deus é um justo juiz, os homens julgam falsamente, mas Deus é um justo juiz. Ora, é claro que Deus não desce nem sobe, Deus está em todo lugar, mas a imagem aqui é para descrever literalmente, irmãos, que Deus só julga baseado na verdade. Desce a tua justiça, desça a tua justiça sobre mim. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. A consciência de Davi aqui claramente era, Senhor, tu és justo, manifesta a tua justiça. Verso 3 e 4 agora, ele diz, sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. Ora, Davi, irmãos, ele adentra uma área seríssima, ele diz, Senhor, não apenas avalia a minha vida, mas até mesmo quando ninguém vê, quando eu estou à noite na cama, quando eu estou dormindo, analisa a minha vida. Tu conheces os meus secretos pensamentos. É tua, Senhor, Senhor Deus, a prerrogativa de testar os homens. Tu sabes que eu não sou um homem de ânimo dobre, Senhor. O Senhor sabe que eu não acalento na minha alma engano. Era óbvio para Davi. Ele era acusado de crime que ele não cometeu, e provavelmente aqui, Matthew Henry vai por esse caminho, ele entende que aqui ele é acusado por Saul, de muitos tipos de acusações, e aqui ele pensa, ora, Davi, ele está sendo acusado diante de Deus, e diz, Senhor, tu conheces que não há engano no meu coração. Eu não terei, Senhor, humanidade da parte dos homens, nem justiça. Então eu apelo para Deus, eu apelo para Ti. Seja o juiz dessa matéria. Para que eu mesmo não venha agir precipitado, Senhor. Para que eu não tome decisões baseadas no meu próprio pensamento. Para que as aparências externas me enganem. Veja como eu estou durante a noite. Veja, irmãos, sondas-me o coração, de noite me visita. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras
em mim, a minha boca não transgride. Como era grande a integridade de Davi, irmãos. Os pensamentos mais secretos são chamados para serem julgados aqui. No verso 4, quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. E aqui, Davi, ele está dizendo, quanto às ações dos homens, veja o que eles fazem contra mim, Senhor. Por aquilo que sai da tua boca, eu me tenho guardado dos caminhos violentos. Eu não tenho feito com eles o que eles fazem comigo. Por quê, Senhor? Porque eu tenho me submetido à tua palavra, não ao meu pensamento, não ao meu coração. Eu tenho me submetido à tua vontade, aquilo que o Senhor nos ensina, é aquilo que o Senhor revelou na tua palavra. Embora os ímpios e maliciosos, irmãos, instigassem Davi à prática do mal, porque não tenha dúvida, os que fazem mal constantemente a nós, nos instigam a fazer o mesmo com eles. Quantas vezes nós somos tentados, até mesmo as pessoas mais dóceis nessa vida, que querem o bem de todos, quando recebem o mal de alguém ou a injustiça, surge uma vingança no seu coração e um desejo de que a pessoa que lhe fez mal pague imediatamente, e ele quer ser aquele que vai julgar essa pessoa. Que coisa, porque Davi está dizendo, Senhor, a tua justiça se revela pelo fato de que eu não exerço a justiça com as minhas próprias mãos. A minha ira contra o mal que vem contra mim não produz a tua justiça, eu aguardo em ti. Como é interessante pensar como a palavra de Deus, ela restringe os nossos sentimentos, irmãos. Como nós somos restringidos em fazer o mal contra alguém. Mas a palavra de Deus também nos exercita quanto às promessas que nos são dadas. Ora, eu não apenas creio no modo como eu devo agir, como eu sei naquilo que me foi prometido. Isso nos impede de fazer o mal ao próximo. Não é um mero deixar de fazer, é porque me aguarda algo superior. E Deus executará o juízo, Ele é quem julgará, não sou eu o juiz dessa causa. O salmista, com tanta beleza, irmãos, nos mostra no verso 5, os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Diante da possibilidade de reagir, não fiz aquilo que era próprio do meu coração. Eu me submeti à tua voz, a tua providência, a maneira como o Senhor conduz as coisas, eu me submeto a ela e ajo de acordo com aquilo que o Senhor revelou na sua palavra. Não devo pagar mal com mal. Eu devo fazer bem a quem me faz mal. Ainda a Escritura diz, nós lemos em Provérbios, não nesse domingo, nos domingos anteriores, nós lemos, vamos lembrar muito bem, quando o sábio Salomão diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Essa é a seção que, a primeiro momento, destaca como Davi invoca a justiça de Deus e como ele não exerce a justiça com as suas próprias mãos, ele aguarda naquele que é justo. Do verso 6 agora, irmãos, até o verso 12, nós temos agora a grande ênfase na misericórdia do Senhor. Veja o verso 6, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles.
Davi aqui, irmãos, ele vai se encorajar e se animar de modo tão claro a invocar a Deus com base na esperança de ser ouvido. Visto que te invoco, ó Deus, com confiança, tu não desprezarás minhas orações. E imediatamente a seguir ele roga que lhe conceda as bênçãos das quais ele nos disse, se assegurava e nutria toda esperança. Faz, veja o verso 7, irmãos, mostra as maravilhas da tua bondade. As maravilhas da tua bondade. É engraçado porque a bondade de Deus, irmãos, ela nunca pode ser descrita como algo comum. É claro que você tem a bondade geral, como o Senhor concede alimento, não é? Concede chuva, o Senhor concede tantos bens aos homens. Mas nós somos sempre lembrados quanto à libertação e à salvação, o Senhor mostra isso com muita clareza. Por exemplo, o profeta Jeremias diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Ora, essa bondade é manifestada numa linguagem de eternidade. Ele descreve a maravilha do poder de Deus. Ora, diante da circunstância que Davi está exposto, irmãos, ele poderia ter sido socorrido de uma forma ordinária, mas ele aguarda nas maravilhosas manifestações da bondade de Deus para com ele. Para com ele. O salmista atribui a Deus o ofício de defensor e preservador do seu povo. É Ele quem nos protege de todos os ímpios. É Ele que declara guerra contra os inimigos. Quando somos molestados como povo de Deus, irmãos, um ultraje se pratica contra Deus em nossa pessoa. Quando a igreja do Senhor é molestada, um ultraje contra Deus é praticado. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. O Senhor mostra a bondade para quem? Para os que se refugiam em ti. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. É interessante porque a justiça que Davi busca, irmãos, não é de fato com as suas próprias mãos. Ele clama para que Deus possa intervir nesse processo. A sua esperança está na própria intervenção divina. Guarda-me dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. São eles, Senhor, que se levantam contra mim. Eles estão enfurecidos e desejam destruir-me. Ele diz que eles sitiaram a alma, isto é, eles como que a terra, eles rodearam a sua alma, que eles não dariam trégua enquanto a morte dele não fosse concretizada. Quanto maior for o terror que a alma do crente for passar, irmãos, e for abalada pela crueldade dos nossos próprios inimigos, mais devemos reavivar o fervor na oração. Quanto maior o ataque do inimigo, maior o fervor na oração. Que arma poderosa a igreja tem? E que muitas vezes nós rapidamente nos esquecemos. Assim
que nós somos atribulados por aqueles que odeiam o Evangelho. A nossa alma, ao invés de correr para o trono da graça e suplicar as misericórdias de Deus sobre nós, nós que buscamos refúgio nele, nós queremos agir com a nossa própria mão. E como isso acontece no meio eclesiástico? Quantos colegas procuram politicamente destruir o outro? Quantos colegas buscam destruir as pessoas que estão à sua volta? E isso usam a força que está diante deles para fazer mal a outras pessoas. Como isso é terrível! Nós não nos tornamos homens de oração, porque de fato talvez não tenhamos confiança nas promessas de Deus. Os dois últimos versos dessa sessão diz assim, verso 10 até o verso 11, os três últimos, 10, 11 e 12 diz: insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parece-se com leão, ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Esses são aqueles que assim agem, irmãos. Esses indivíduos aqui têm por intenção, literalmente, veja, os desejos internos deles se revelam por suas ações. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes. Perceba, não há aqui equilíbrio. Eles não têm o mal no coração e repreendem ou lutam contra ele. Não, eles expressam isso com os lábios. Lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos, fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão, ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Tem falado soberbamente com sua boca. Que soberba há nesses irmãos que planejam, alimentam a alma e fazem com suas mãos o mal. E Davi diz: a menos que o Senhor estenda do céu sua mão para livrar-me, não há nenhum caminho de escape. Os inimigos cercaram, eles chegaram, eles vigiam os meus passos. Agora, Senhor, eu estou em risco de vida. Os meus inimigos querem me destruir. Eles não apenas pensam, mas eles me cercam para fazer o mal. Eles fixaram os olhos em mim. Eles olham para mim. Eles querem aplicar toda a sua engenhosidade e todos os seus esforços para me destruir. Eles querem me jogar no chão. Eles são como leões e filhotes de leões. Eles são assim. Eles são habilidosos em criar estratagemas, possuem variados métodos de fazer dano, enquanto tinham também em mãos o poder de executá-los. Era difícil resisti-los. Eram maliciosos, engenhosos, criavam na sua mente o mal e tinham o poder de executar. Senhor, mostra as maravilhas da tua bondade, porque os inimigos não têm misericórdia de mim. Na última sessão, dos versos 13 a 15, então, ele vai dizer: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma,
com a tua espada. Você percebe, irmãos, que aqui o conflito e que Davi, como rei, está enfrentando, ele entende que esses inimigos que se levantam contra ele, a própria espada de Davi não teria poder para isso. E ele diz: Senhor, tira a tua própria espada da bainha e ataca-os. A única possibilidade, Senhor, é se o Senhor se levantar contra os meus inimigos. Que coisa, irmãos, quanto maior a fúria, mais Davi mostra o fervor da sua oração, a sua confiança em Deus. Não há uma situação pior do que a outra que não leve Davi a orar com mais fervor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. João Calvino, comentando esse texto, diz: com tais palavras, o Espírito Santo nos ensina que quando a morte se mostra perto demais, Deus está munido com remédios perfeitamente preparados, com os quais Ele pode efetuar nosso livramento em um instante. Continua Calvino: o salmista não só atribui a Deus a função de libertar seu povo, ele ao mesmo tempo o arma com poder para esmagar e fazer em pedaços os perversos. Ele não só tem poder de me livrar, ele tem poder de destruir os meus inimigos. Humilha o Senhor o máximo possível, para que cessem com sua conduta ultrajante. Quanto mais o mal vinha sobre ele, mais ele se entregava ao Senhor e confiava nele e esperava por ele. Senhor, livra-me, liberta-me. Ora, é importante ainda, irmãos, termos a consciência. No verso 14 ele diz assim, veja bem, volte comigo: com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Sabe quem são esses que me atacam, Senhor? São os que estão completamente devotados ao mundo, tomados pelo espírito do mundo, que andam segundo o curso desse mundo, amam a prosperidade e o prazer deste mundo e com astúcia perseguem tais coisas. Davi disse: ele já tem a porção deles nessa vida. Ele olha para as coisas dessa vida e diz assim: essas são as melhores coisas. Essas são as melhores coisas. Elas são suficientes para me fazer feliz. A felicidade que eles têm e que eles têm por objetivo, irmãos, e como seu fim último, são as coisas apenas dessa terra. Eles estão satisfeitos com elas. A alma deles está tranquila. Engraçado porque é uma bênção poder usufruir das coisas dessa vida, mas é uma tragédia quando não buscamos no Senhor algo que vá além dessa vida. Será, Senhor, que homens dessa forma vão prevalecer contra aqueles que amam a Tua glória? O
Senhor é a nossa porção. Salmo 16, volte lá comigo. Salmo 16, verso 5. O Senhor é a porção da minha vida, a herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Tu és a nossa porção, Senhor. O ventre deles está cheio de tesouros escondidos. As coisas desse mundo são descritas aqui como tesouros, porque é assim que eles olham para essas coisas. É assim nisso que eles esperam literalmente. São essas as coisas que eles aguardam. E aí você, por exemplo, irmãos, vai perceber na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 6, verso 13. Por favor, abra sua Bíblia comigo, apenas nesses 2 textos, para podermos compreender exatamente a linguagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, 6,13: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Eles serão destruídos. Os que fazem simplesmente das coisas que dão prazer nessa vida, a sua alegria e a sua esperança serão destruídos. Isaías, esse texto fundamental para entendermos, Isaías 55, verso 2, preste atenção nas palavras do profeta. Isaías 55, 2 diz assim, a palavra de Deus: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? E perceba aqui o termo, naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Porque vocês buscam coisas que não podem satisfazer vocês. E aí Davi, diante da morte, diz o seguinte, contrapondo ao espírito dos homens desse mundo: eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Quando eu acordar, a minha alegria está em ti, a minha esperança. É assim que eu sou distinto daqueles que têm nessa vida a sua porção. A face de Deus, com satisfação, será o fim de toda a minha jornada. É isso que Davi espera, irmãos. A recompensa que ele aguarda e a felicidade não está plenamente nessa vida. É nessa vida. Nós não podemos buscar nas coisas desse mundo a alegria eterna, mas no Senhor, é em estarmos diante dEle, é adentrarmos a sua presença. Você sabe como é que vai ser a grande mudança, irmãos? No texto diz em 3 partes muito claras. Primeiro, há uma visão imediata de Deus e sua glória. Eu vou contemplar. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. A primeira coisa que vai acontecer quando adentrarmos os céus, nós veremos a face de Deus. Segundo, nós teremos participação na sua semelhança. A nossa santidade será perfeita lá. Será perfeita lá. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 2, diz assim, que nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele.
nós seremos semelhantes a Ele. E aí você vai entender por que é essa expectativa de glória que faz Davi ter a esperança que tem na terra. É por isso que na sequência do mesmo texto de João, ele vai dizer, aqueles que têm essa esperança, que esperança de ver a face de Deus, santificam-se, purificam-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Aqueles que vão e almejam ver a face de Deus, esses vivem segundo aquilo que Deus é, santo, puro, justo. E aí no final, a última sessão, então eu serei satisfeito, eu estarei satisfeito. Não há nenhuma satisfação senão em Deus, irmãos, na sua face, na sua semelhança. E nós que já estamos em Cristo, nós ainda não vivemos essa perfeição agora, mas aguardamos com grande expectativa o dia em que veremos a face do nosso Deus. O dia que veremos a face do nosso Deus. A grande maravilha em olhar para a vida da igreja, irmãos, é perguntar também para cada um de nós, que estamos aqui presentes, diante das nossas próprias lutas e das nossas próprias fraquezas, perguntar o que é exatamente que torna a minha alma satisfeita nessa vida. A esperança de ver o Senhor face a face faz com que eu viva uma vida íntegra nessa terra. Podemos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, julga os meus pensamentos. O Senhor sabe que não há maldade. É claro, irmãos, que como crentes no Senhor Jesus Cristo, quando nós pedimos isso, como o salmista vai fazer no Salmo 139, e como vai fazer em outros momentos, vê se há em mim algum caminho mau, se há em mim algum repouso e esperança nessa vida, se eu tenho esperança em alguém, ou alguma coisa, ou algum poder, ou alguma glória nessa terra. E livra-me, Senhor, de mim mesmo. Como eu preciso entender isso, irmãos. Como eu preciso urgentemente entender isso. E eu vou entender não apenas a glória desse momento, mas entender também que somente na palavra de Deus eu terei condições de suportar as aflições que tendem a nos fazer reagir pecaminosamente nesse mundo. Por que nós não revidamos o mal com o mal? Por que as injustiças que vêm contra nós? Porque nós não somos guiados por nossa própria vontade. Nós não somos guiados pela nossa própria natureza caída, nós precisamos ser guiados pela palavra. Então no Senhor eu encontro o entendimento de como eu tenho de agir, na Tua vontade revelada. É lá, Senhor, que eu me submeto, é a ela que eu me submeto, não às minhas paixões. O mundo e os homens dessa terra não têm freio, por isso eles vivem em busca de mais e de mais e de mais, porque não há satisfação na terra. Mas nós, Senhor, que temos ao Senhor, encontramos a Tua palavra, a esperança, as promessas, a Tua lei, nós encontramos satisfação e nada nessa vida que nos seja dado ou retirado será suficiente para nos tirar os olhos de Ti. Mas deixa eu me dirigir a você, que também olha para essa verdade
e não compreende que, pertencendo ao Senhor, nós temos promessas não apenas para essa vida, mas para a vindoura. Isso deve tranquilizar o nosso coração e acalmar a nossa alma no meio das profundas angústias dessa vida. E a você que não conhece a Cristo, como você pode ver a face de Deus hoje? Como você pode ver e contemplar a face de Deus agora? Deixa eu lhe dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele vai dizer à igreja onde eu posso ver a glória da face de Deus. Por favor, abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Verso 4, deixa eu ler do verso 3 ao 6, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Veja, irmãos, se você não viu a glória desse evangelho, é porque você está perdido, ainda comigo. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Na face de Cristo. Davi tinha uma causa em que ele era justo. O Senhor foi justo e é justo em todo tempo. Acusado sem nunca ter cometido pecado. Sofreu as maiores injustiças sem nunca revidar. Nunca usou o seu poder para naquele momento ferir os que lhe feriam. Nunca abriu a boca para enganar. Na hora da morte não foi encontrado dolo nos seus lábios. Não houve engano. Ah, esse Cristo, quanto mais se aproximava a sua morte, mais a sua oração era fervorosa. O seu ministério sempre foi pautado pela oração. Mas no dia em que ele ia morrer, estão vindo aqueles que querem me matar. Aproximam-se os nossos inimigos. Jesus vai para o Getsêmani e ora, derramando gotas de sangue. Ele confiou em Deus. Eu verei a face do meu Pai. Ora, irmãos, é esse evangelho, é esse Cristo que você precisa conhecer, que não tinha onde reclinar a cabeça, sendo o Senhor do universo.
que nasceu numa estrebaria, foi morto como quem praticou iniquidade. E entregou toda a sua vida ao Pai. E aí nós lemos nas cartas do Novo Testamento, foi-lhe dado o nome que está acima de todo o nome. Esse é o caminho da satisfação. Conheçam, irmãos, a glória de Deus na face de Cristo. E vocês vão viver na esperança de encontrá-lo face a face. E haverá salvação verdadeira, plena e total. E não haverá mais angústia no nosso coração, nem medo, nem pavor. O justo juiz executará o seu juízo. Essa é a esperança do povo de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças nós te damos, Senhor, porque em Ti, somente em Ti, encontramos plena e total esperança. Só em Ti nós encontramos socorro na tribulação. É só em Ti que encontramos, ó Deus, esperança verdadeira. Livra nossa alma, Senhor, de procurar nessa terra satisfação nas coisas dessa vida, mas que estejamos satisfeitos em Te conhecer e sabedores de que estaremos plenamente satisfeitos quando contemplarmos a Tua face, naquele dia glorioso. Suplicamos isso, ó Deus. Abençoa a Tua igreja. Salva aqueles que confiam nesse mundo hoje, salva-os, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.